Oi gente, tudo bem? Eu sou a professora Marília Gabriela, de Língua Portuguesa, e nós vamos começar mais uma aula do 6º ano. Oi gente, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de Língua Portuguesa. É uma aula estilo revisão, tá gente? Nós ainda não começamos as revisões e tal, mas foram os últimos assuntos que nós trabalhamos em sala de aula. E como ainda estão lá no livro de vocês algumas páginas que não foram resolvidas, eu decidi rever, né, os assuntos para que a galera que está em casa, acompanhando de casa, também possa acompanhar e fazer essas atividades, tá, gente? Então, prestem atenção, por favor. Não deixem de assistir. E outra coisa, não deixem de ver as atividades de vocês, por favor. Até porque nós teremos um curto período entre as provas e os lançamentos de notas para que comece a recuperação. Tudo bem? Bom, nós utilizaremos o caderno 4, livro 4 de vocês. As páginas são as que estão aí, certo? 37 a 40, 50 a 55, 59 a 62. Vocês têm até sexta-feira da semana que vem para entregar no meu e-mail todas essas páginas, tudo bem? Então, nós vamos falar dos modos verbais, dos tempos verbais, dos verbos regulares e irregulares. Por isso que tem essa quantidade de folhas. Lembrando que esses são assuntos que nós já vimos em sala de aula, certo? E eu estou trazendo novamente para vocês, para que vocês consigam fazer as atividades, tudo bem? E são assuntos que vão cair na prova de vocês. Então, por favor, tenham atenção. Os modos verbais. O modo verbal indica a atitude de certeza, de dúvida ou de ordem da pessoa que fala em relação ao fato que anuncia. Por exemplo, os modos verbais são indicativo, imperativo e subjuntivo. O indicativo, que nós já trabalhamos em sala de aula, não sei se vocês lembram, eu fiz uma linha do tempo para vocês, relacionada aos tempos verbais do modo indicativo, certo? Ele exprime, em geral, uma ação certa, positiva, quer em relação ao passado, ao presente ou ao futuro. O indicativo, ele indica algo certo, tá? Que vai acontecer. Mesmo que você não tenha certeza que vai acontecer ali, porque é no futuro, mas você quer que aconteça. Então, é um desejo de algo que vai acontecer, que tem que acontecer, que precisa acontecer. Mesmo que você não saiba se vai se concretizar ou não, tá? Então, é algo que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. E o imperativo exprime ordem, conselho, desejo, pedido. Quando a mãe diz, guarda o celular e vai dormir, ela não te dá outra alternativa, ela está te dando uma ordem. É o imperativo ali. Vai, senão já sabe, né? Enfim. O subjuntivo, enquanto o indicativo indica uma certeza, o subjuntivo fala de algo incerto. Exprime uma ação incerta, duvidosa, eventual, até mesmo irreal. Uma coisa que não tem nem como se ter certeza, nem é apenas um desejo, certo? É uma dúvida. Então, o subjuntivo é algo que não é certo, é uma ação incerta. O indicativo é uma ação certa e o imperativo é ordem, conselho, desejo. Imperativo vem de imperador, gente. Então, o imperador, ele faz o quê? Ele dá ordem, né? Ele não pede, ele dá ordem. Então, o imperativo, o que sobressai nele é a ordem, tá? Mesmo que ela venha ali com por favorzinho, um desejo, né, no final, mas é ordem, é pedido. Bom,
Lembrando ali do modo indicativo, subjuntivo e imperativo, nós temos os tempos presentes nesses modos verbais, certo? Então, tempo indica em que se dá o tempo, o momento em que se dá o fato expresso pelo verbo. Os 3 tempos naturais são presente, passado, que é o pretérito, e o futuro. Meus lindos, nós estudamos os tipos de presente, os tipos de passado, tá? O futuro, ele é assim mesmo. Mas esses são os principais, o que eu preciso que vocês entendam. O presente fala de algo que ocorre no momento que se fala. O passado é em tese, né? O que já aconteceu antes do momento da fala. E o futuro é o que vai acontecer após o momento em que se fala. Tudo bem? Esses são os nossos 3 principais tempos verbais, que estarão lá dentro do indicativo e do subjuntivo. O imperativo, ele não trabalha com todos os 3, até porque quando você faz um pedido, geralmente é algo urgente, mesmo que você faça para ser feito um pedido que para ser feito depois. Tu não dá, como é que eu posso dizer? A ordenância, ela tem um fundo do presente, tá? Então, tenham atenção nisso aí. Gente, modos verbais. Indicativo, indica certeza. Subjuntivo, dúvida. E imperativo, ordem. Os tempos verbais naturais principais são presente, pretérito e futuro. Lembrando que os verbos são palavras variáveis, conjugáveis, que exprimem ação, estado e fenômenos da natureza. Ok? Eu trouxe para vocês um esquema, que eu adoro, enfim, sobre o tempo verbal, tá? Então, aqui nós temos o tempo indicativo, nós temos o tempo subjuntivo e imperativo. O tempo indicativo trabalha com presente, pretérito e futuro. O presente, estudo. O pretérito, nós temos o imperfeito, o perfeito e o mais que perfeito. O imperfeito é o mais distante, estudava. O perfeito, estudei. Ele está ali concluído, ele foi concluído, né, no passado. E o mais que perfeito, estudara. Então, gente, prestem atenção. Desculpa, rapidinho. O mais que perfeito é o mais distante, tá? O mais distante. Ele foi muito lá num passado muito, muito longínquo. Então, prestem atenção aqui no futuro. Nós temos o futuro do presente, estudarei, e o futuro do pretérito, estudarei. Nós já estudamos tudo isso, tá? Em sala de aula, fiz a linha do tempo para vocês, expliquei direitinho, coloquei todos os exemplos para vocês. Quem ainda tem, se puder bater uma foto e colocar no grupo, eu agradeceria muito, ok? Tempo subjuntivo, nós temos o presente, pretérito e futuro. Também pretérito imperfeito, perfeito e mais que perfeito. E o futuro simples e o composto. E o imperativo, ele atua no presente. Estuda, estude, estudemos, estudar, estudem. É presente. Bom, aqui eu trouxe uma tabela para vocês, ok? Que fica muito melhor de vocês compreenderem como esses verbos, esses tempos verbais, eles agem dentro de uma oração, tá? Então, nós temos aqui o indicativo, presente, que indica uma ação simultânea ao momento da fala, é agora e acabou. O pretérito perfeito, que indica uma ação concluída no passado, eu sonhei com você, acabou ali. E o composto, que indica também a ação que se estende até o presente, né? Tenho sonhado menos. Quando eu tenho um pretérito perfeito composto, eu tenho ali 2 verbos que têm a função de um verbo e que indicam que algo começou no passado, mas ainda está acontecendo agora, no presente. Então, tem ali o pretérito perfeito composto.
O pretérito imperfeito indica a ação passada, não concluída, que perdurou antes de ser concluída. Ou seja, o imperfeito, ele não foi concluído, ele aconteceu e ficou para lá e pronto. Durante seu afastamento pela lesão, o jogador sonhava com a volta aos campos. Ou seja, foi algo que ele sonhou lá no passado e que, pelo jeito, né, não foi mais adiante. O mais que perfeito, simples, indica, tanto simples quanto composto, indica uma ação passada anterior a outra também passada, ou seja, esse aqui é mais distante. O mais que perfeito é mais distante, o imperfeito fica ali no meio do caminho e o perfeito é o mais próximo do presente. O futuro do presente indica uma ação, o simples, indica uma ação futura sem estabelecer relação com outro fato. Sonharei com a festa. Acabou. Então, sonharei e acabou. Agora, o composto indica uma ação futura anterior a outra futura. Como assim? Quando acordar amanhã, que já é futuro, terei sonhado. Olha só, o composto, toda vez que eu tenho ali dois, nós chegamos a falar isso na nossa aula de modo indicativo, na sala de aula, isso lá no início do ano, nas nossas primeiras aulas, que quando nós temos dois verbos juntos, um complementando o outro, nós temos uma reafirmação do tempo. Então prestem atenção, tanto o futuro do presente composto quanto o pretérito perfeito composto, eles indicam uma ação além daquela relacionada ao tempo. Então, indica a ação futura anterior a outra futura. O que isso quer dizer? Terei sonhado novamente a mesma coisa. Quando acordar amanhã, terei sonhado novamente a mesma coisa. Eu tenho uma reafirmação do tempo. Terei sonhado novamente. E o do pretérito, o simples indica a ação posterior à outra passada, é o mais distante. E o composto indica a posterioridade de uma ação incerta em relação ao ato anterior. Garantiram que ele teria sonhado mais uma vez, durante mais tempo. Vejam quanto fica distante, né? O subjuntivo, nós temos o presente, passado e futuro. O presente indica a ação, né? No caso, uma incerteza, uma impossibilidade no momento que você fala. Convém que você pense melhor, né? É uma possibilidade, você convém. Não quer dizer que eu estou te dando uma ordem, porque seria imperativo. Pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. O perfeito indica anterioridade a uma ação incerta, concluída antes da outra. Torço que ao amanhecer você tenha pensado em uma solução. Preste atenção, olha aqui. O mais que perfeito continua na mesma ordem. O mais que perfeito é o mais distante. O imperfeito está ali no meio do caminho. E o perfeito é o mais próximo o que vai perdurando, né? Mais próximo do nosso presente. Aí nós temos o futuro simples e composto, que indica anterioridade associada à noção de incerteza, possibilidade e uma sentença subordinada. Ele só vai responder se pensar. Ele só vai responder se tiver pensado. O composto eu tenho dois verbos, né, com valor de 1, e o simples eu tenho apenas um verbo. Espero que vocês tenham compreendido, tá bem explicadinho, gente. Só dá uma lida, dá uma olhadinha nos exemplos, lê e relê, que vai dar tudo certo. Bom, falamos sobre modos verbais, sobre tempos verbais e agora verbos regulares e irregulares. Nos verbos regulares, nós temos a presença de as conjugações, elas acontecem obedecendo e mantendo o mesmo radical, certo? Por exemplo, o verbo cantar. Canto, cantavas, cantou, cantarias. Cantarieis. O que isso quer dizer? Olha aqui, o que está em negrito, cante, 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 cante. É o radical. Você mantém o radical na conjugação. Verbo partir. Parto, tu partiu. Partiam, partas, partirão. Então, isso aqui é a conservação. Nós chamamos de verbos regulares para aqueles que mantêm o mesmo radical quando conjugados. E os verbos irregulares, eles não mantêm o mesmo radical quando conjugados. Olha aqui, faço, fazes, faça,
fizesse fazendo. Vejam como o radical muda, que é a parte negrita. Pedir. Peço, pedes, pedir, peçamos, pedindo. Vejam de novo que o radical mudou. Então, gente, verbos regulares. Mantém o radical na conjugação do verbo. Verbos irregulares não mantém, certo? Essa regularidade no radical dos verbos quando conjugados. Não tem mistério, nós já vimos em sala de aula, é uma forma de vocês relembrarem e aos que estão em casa de fixar os assuntos trabalhados. Façam as atividades presentes nessas páginas. Até sexta-feira que vem estarei recebendo as atividades de vocês. Lembrando que, aos que já estão entregando aos poucos, ótimo, gente, tá ótimo mesmo, tá? Por quê? Porque até dia 28, quando começarem as provas de vocês, eu preciso que todos os 4 capítulos estejam respondidos. Então, vocês fazendo aos poucos, não vai ter tanto trabalho assim, para conseguir concluir os capítulos e entregar no tempo determinado. Ok, gente? Então, até a próxima aula. Eu trouxe para vocês aqui uma tabelinha. Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham compreendido. E qualquer dúvida, vocês podem perguntar no grupo do WhatsApp, que eu irei responder sim. Bom dia e até a próxima aula.